Já foi? Uhum. Boa noite, pessoal, que começou a assistir a gente agora. E aí, boa noite. Vamos preparando para mais uma live. Meu celular tá aí, você tem que começar. Já tem gente aí? E aí, boa noite. Vamos preparando para mais uma live. Boa noite, pessoal. Celular acho pra mãe? Boa noite, Célia, seu Carlos, Edileuza. Boa noite, gente. Todo mundo entrando aí agora. O pessoal é sempre fiel, assim. Dá 8 horas, né? todo mundo já pede link para entrar na live. Todo mundo sempre afiado. Assim Boa noite, pessoal. Sim, todo mundo muito comprometido. Com certeza. Boa noite, gente. Vamos esperar mais um tempinho para o pessoal entrar, tá? E aí a gente começa a nossa palestra de hoje. Hoje o tema é esse que está aqui embaixo, o uso racional de medicamentos. Sim, lembrando... É um tema bem atual, né? Que agora, querendo ou não, a gente está vivendo isso daí agora. Sim, acho muitas que agora mais que nunca, né? Sim, sempre foi uma dúvida muito constante isso, a maneira de estar usando medicamento, e agora isso veio em pauta. Sim, agora está muito mais forte, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, durante a palestra, mas por causa das fake news, as notícias que surgem o tempo todo, né? Então a gente está sujeito aí a cair nos erros do uso de medicamentos o tempo todo, né? Então é bom ter uma live, assim, pelo menos para a gente ter uma noção, né, dos cuidados que a gente tem que tomar. Sim, com certeza. Bom, gente, para quem começou a assistir as lives agora, essa aqui já é a live de número 8, se não me engano, tá? Então, quem quiser ver as nossas outras lives, estão todas nesse mesmo Facebook, Fonseca de Palmelo Alves, tá? A gente já falou sobre vários temas, principalmente referentes à quarentena, então a gente tem palestras falando sobre o Covid, sobre máscara, sobre higienização das mãos, tem algumas outras lives mais recentes também, que a gente fez falando sobre violência e saúde, tem uns temas assim bem diversificados, sempre ligados à área da saúde, tá? Então, quem quiser conferir, é só descer alguns vídeos aí, todo sábado às 8 horas, a gente faz essas palestras, tá bom? Bom, tá Matheus. Toda semana. Isso. E o pessoal tá aqui toda semana. Bom, Matheus, então, para a gente não atrasar muito, né, a nossa live, eu queria pedir que você se apresentasse para o pessoal antes da gente começar a palestra. Tá bom. Eu sou o Matheus, eu sou estudante de farmácia na Unip de Ribeirão Preto. Estou encaminhando agora para o meu 6º período. Graças a Deus, o ano que vem me formo, espero. E a gente está muito focado, a nossa faculdade, principalmente o meu coordenador, por ser o nosso professor também de farmacologia, ele entra muito em foco a questão medicamentosa, até porque é o pilar da nossa profissão, né? Então ele entra muito em foco isso e tenta deixar a gente sempre atualizado, instiga muito que a gente também busque sobre isso, porque é nossa função na farmácia, está dando assistência farmacêutica e auxiliando aos clientes, aos pacientes, para que eles saibam como utilizar o medicamento. Muitas vezes eles se sentem, às vezes até um pouco com vergonha ou se sentem inseguros e estar perguntando para o médico na hora da consulta. Então é onde entra a importância
do farmacêutico que está auxiliando, até mesmo na hora da venda, ele está conversando com o cliente, informando a ele os riscos do medicamento, se ele está tomando alguma outra coisa, se está tendo alguma, para evitar interações, que isso também é algo muito comum na comunidade, né? Sim, era até uma das coisas que eu ia pedir para você comentar um pouquinho, né? Que era justamente sobre o papel do farmacêutico, porque muitas pessoas, às vezes, tem mesmo isso que você falou, tem vergonha de perguntar para o médico quando receita algum medicamento, eu não entendi como é que toma, eu sei que eu tenho que comprar e tomar. E aí o farmacêutico ele tem um papel muito importante nisso, né? De aproximar o paciente, a pessoa, do seu tratamento, né? Sim, com certeza. E ainda mais como aqui no Brasil é liberada a venda da maioria dos medicamentos, hoje a venda é liberada sem ter uma prescrição médica, sem ter uma receita, a automedicação é muito comum. A nossa cultura é de automedicação muitas vezes, por conta de não querer pegar fila em hospitais, não querer, né, perder, às vezes, o dia todo no hospital para ser atendido. Então, a automedicação ainda é muito recente aqui no Brasil, ainda é muito frequente em todas as casas, em todos os lugares. Principalmente a questão estoque de medicamento. A gente vai na farmácia, vai comprar um medicamento, vou levar tal coisa porque eu gosto de deixar em casa, às vezes precisa. Isso é muito comum, a gente vê sempre na farmácia isso. Sim, eu imagino. Quem é que nunca fez um estoque de medicamento em casa, né? Vai que precisa. Principalmente na casa de vó, tem uma caixinha, uma cacheta enorme ou alguma coisa cheia de medicamento para tudo que é coisa lá. É verdade, bem coisa de casa de vó mesmo. Bom, Matheus, então eu queria que você começasse a sua palestra, então. Antes disso, eu queria falar para o pessoal que está assistindo que vocês podem ir deixando as suas dúvidas nos comentários, tá? Que aí, ao longo da palestra, eu vou selecionando as perguntas que tiver, e aí, no final, a gente deixa uns 10 minutinhos para responder as perguntas de vocês, tá bom? Bom, Matheus, pode começar, fica à vontade. Tá certo. Iniciando, né, no nosso tópico agora, né, o uso racional de medicamentos. O que é, né, esse uso racional de medicamentos? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso racional é aquela prescrição em que o medicamento ele vai ser adequado às condições clínicas do paciente, necessariamente individual, né? Porque cada pessoa é de uma forma, metabolismo de um jeito, então toda a prescrição ela é individualista, por um período adequado, com o menor custo para o paciente, para ele poder aderir, né, esse medicamento, e também para a comunidade. Eu deixei até uma tirinha aqui embaixo, que o médico pergunta para o paciente, você tem alguma doença? Ele responde, não. Você usa algum medicamento? Sim, metformina, simvastatina, captopril. Então, é justamente que eu comentei com você no começo, muitas vezes o paciente ele não tem aquela liberdade ou até mesmo uma orientação de como está conversando com o profissional da saúde, como está conversando com o médico na hora da consulta, para estar orientando o médico, para que ele possa passar um medicamento de uma maneira melhor, passando um medicamento que vá ser eficaz para esse paciente, até porque é individual. A gente tem padrões a seguir, porém não vai se encaixar em todo mundo, é necessário ter uma avaliação individual de cada um. Então, esse é o foco da Organização Mundial da Saúde, está orientando. Agora, é um problema, né, estar utilizando isso de forma inadequada? Bom, isso é fato, é um problema, é uma questão de saúde pública, hoje a gente vive isso, é um problema até mundial, o mundo todo sofre com isso, porque o uso racional, ele vai dar na questão da forma que a pessoa vai estar utilizando, principalmente na questão de interação medicamentosa, interação medicamento com alimento, isso também é um problema, até porque
se você usa, vou usar como exemplo, o diclofenaco de sódio, você está utilizando esse anti-inflamatório, tomando leite, você toma leite em um período curto de tempo, antes de um período de meia hora, por exemplo, você vai estar diminuindo o efeito do diclofenaco, porque ele vai reagir com o cálcio do leite e ele vai ser eliminado. Então, ele não vai dar o efeito que você precisa e muitas vezes a pessoa pensa, não melhorei, vou tomar outro. Aí pode acabar exagerando um pouco na dose, isso vai trazer um dano. Até porque nenhum medicamento é isento de efeito colateral. Todo medicamento tem. Isso, infelizmente, é uma realidade que a gente vive. Não dá para excluir isso. Lógico, a gente tem a balança, né? Do útil ao agradável. Tem, sim, os efeitos colaterais, porém o benefício que vai te causar é muito maior do que o efeito colateral que ele vai estar causando. Então, também tem a questão do álcool, a ingestão de álcool é muito grande, principalmente na época do carnaval, a ressaca, né? O pessoal passa depois, vai tomar paracetamol. O paracetamol em si, o metabólico dele já é danoso para o fígado, ele já é hepatotóxico, né? Ele é tóxico para as células do fígado. Só que para um uso normal, no seu dia a dia, rotineiro, sem ter nenhuma outra interação, ele não vai te causar danos, né? Vai te causar mais benefícios. Então, o uso dele é indicado até para bebê, usa-se muito o Tilenol, que é o paracetamol, na questão de febre, né? Então, é muito comum tá utilizando o paracetamol. Só que com o álcool, ele aumenta a produção desse metabólito, dessa substância que é tóxica, e vai danificar mais ainda o fígado, levando até ter uma hepatite medicamentosa em alguns casos. E é muito comum isso, principalmente aqui no Brasil. Aqui, ó, uso inadequado, ele acontece, como desse dado que eu tirei aqui na revista Ciência e Saúde Coletiva, 35% dos medicamentos adquiridos no Brasil são feitos através de automedicação. E muita automedicação, às vezes, é sem informação, sem ter tido uma assistência profissional, sem ter tido um conselho profissional de como está utilizando esse medicamento. E acaba levando isso a ocupar cadeiras do SUS, né? Isso aí corresponde a 27% das intoxicações no Brasil, 16% dos casos de morte por intoxicação, né, é causado por medicamento, e além do uso inadequado, né, 50% dos usos e prescrições são inadequados, ainda tem gasto do SUS de 15% a 20%. Então, gera um gasto relativamente desnecessário, porque se houvesse um auxílio, né, um aconselhamento profissional, até mesmo do balconista no momento da venda, ou um aconselhamento na sociedade, uma forma, né, de informar a sociedade da região, poderia estar diminuindo esse número e essa porcentagem de gasto que estaria com relação a isso, podia estar sendo usado com outra coisa, né, com outros pacientes, com outras doenças que seriam de maneira mais emergencial do que a questão da medicação, né? Porque é algo evitável. Aqui mais um evento, né? Os eventos toxicológicos relacionados ao medicamento. Isso aqui é um dado que eu procurei. 1985 até 2014, a pesquisa feita pela Revista Brasileira de Epidemiologia, em 36.777 casos que foram pesquisados, 23,5% teve medicamento como causador dos causos toxicológicos de intoxicação medicamentosa. Então, mais um dado confirmando que isso acontece. E apesar de não ter um dado crescente, de não ser tão crescente, porque é uma
é algo que a gente vive todos os dias, já é comum, ele não cresce, mas permanece. Então, isso também é ruim. É um dado epidemiológico que pode sim causar preocupação e causa no mundo inteiro. Inclusive, a Anvisa um motivo de estar controlando, principalmente medicamentos psicotrópicos, né, que é os de receitas, tarja preta, receita azul, branca, os antibióticos que não podem vender sem receita, porém às vezes as pessoas acabam conseguindo medicamentos sem receita, né, principalmente antibióticos, são controlados justamente para evitar isso, não só a intoxicação, como outros problemas que podem vir a ter. Principalmente antibiótico, é um problema muito sério que a gente vive, é a resistência microbiana. Muitas cepas de bactérias acabam ficando resistentes por conta do uso frequente e uso inadequado do antibiótico, né? Muitas vezes, principalmente vê na nossa própria casa, minha garganta tá ruim, eu vou tomar amoxicilina, né? É a principal que vem na nossa mente porque é muito prescrita. Vou tomar amoxicilina. Às vezes a amoxicilina não resolve. Mas e aí? Por que não resolveu? Porque uma infecção é diferente da outra. Isso pode provocar, aumentar uma resistência, né, microbiana futura, porque você está entrando em contato com aquele antibiótico. Então, pode vir ter uma resistência. Esse é também um problema muito peculiar que a gente tem aqui, do problema de controle, né, que a fiscalização é um pouco precária, fiscalização de dispensação de medicamento, mas também de um costume, como eu falei antes, está evitando de ir no médico, está pegando filas de hospital, perdendo dias, às vezes quer resolver rápido, tá com dor, você não quer ficar muito tempo com dor, você quer melhorar, todo mundo quer melhorar rápido. Então, às vezes, acaba tendo esse problema aí da falta de conscientização. Agora, né, a gente tem uma questão atual, né, que a gente está vivendo nessa pandemia. A principal questão atual da gente é a cloroquina e a ivermectina, que eram os dois que estavam mais sendo questionados, mais sendo pesquisados, né, são esses dois. E vem sendo derrubado, depois sai uma pesquisa e alavanca de novo, e é derrubado de novo, e assim vai. Ambos os medicamentos, eles em nenhum momento foi comprovado a eficácia deles em vivo, né? Em terapia com pacientes, em nenhum momento foi comprovada a eficácia. Teve sim estudos em cima, pesquisando, né, nos dois, tentando comprovar essa eficácia. Porém, ela não foi comprovada. A cloroquina, no começo, ela teve uma aceitação, né? Até porque é uma doença muito nova que a gente está vivendo aqui. Essa pandemia ninguém esperava. Infelizmente, aconteceu e ninguém esperava por isso. E por conta disso, qualquer coisa que aparecia, qualquer tipo de medicamento, ou qualquer pesquisa, alguma coisa, já levava as pessoas a comprarem. A nitazoxanida, que é o Anita, quando saiu os resultados da pesquisa, ela já teve que entrar como medicamento controlado, justamente para evitar isso. Porque as pessoas estavam aderindo à medicação sem ter nenhum tipo de orientação e seguindo muitas vezes dados de internet. Algum blog, alguma coisa, elas estavam seguindo aquilo. E isso aí acabou levando a Anvisa ter que bloquear a venda desses medicamentos sem prescrição. Você, às vezes, para o seu filho, que é muito receitado para criança, você está com o seu filho de 2 anos, às vezes precisa tomar ela e precisa de uma receita médica porque para estar tomando ela. Normalmente tem criança que toma uma vez por ano, né? A cada 2 anos às vezes toma, muitos pediatras passam assim. Precisa estar procurando o médico para ele pedir receita, e ainda mais tem um problema de achar o medicamento, porque com o excesso de compras
faz com que os estoques nas farmácias fiquem um pouco. Então, você acaba ficando sem produto por conta de uma procura para um fim que não é utilizado, né? Ele é um medicamento para verme, teve efeito contra o rotavírus, que é um vírus que ataca o intestino também, só que não teve nenhuma comprovação de fato em vivo em humanos contra o coronavírus, principalmente a ivermectina, que o efeito terapêutico dela, hoje, para verme, a biodisponibilidade dela, né, que é a concentração dela no nosso sangue, quando você ingere ela, é muito pouca, ela cai muito. Aqueles 6 miligramas que você está tomando, não é a concentração que vai estar correndo no seu sangue, está tendo efeito. Então, por conta disso, foi derrubado, porque para você atingir a concentração necessária, você tem uma faixa de terapia e uma faixa tóxica. Você tem que chegar na fase tóxica para ela poder estar tendo esse efeito, e isso é prejudicial. Aí você pode ter vômitos, náusea, dor de barriga, desconforto abdominal, né? E entre outros problemas. Então, onde entrou o útil, né? Não foi tão acima dos efeitos colaterais que ela iria provocar, provavelmente. E também a hidrocloroquina foi a mesma coisa, utilizada para malária e algumas doenças autoimunes. Por conta do efeito de doença autoimune, ela foi primeiro estudada por conta da nossa reação muito aguda ao vírus, né? Nossa reação a ele é muito forte, então, onde causa a inflamação muito aguda no pulmão, nossa resposta é muito forte. De uma forma mais simples, a nossa resposta a ele é muito forte. Então, a hidrocloroquina ajudava nisso. Porém, também ela é muito tóxica para a gente estar usando para esse fim. E não houve melhora. Agora, nessa pesquisa da Sociedade Brasileira de Infectologia, eles fizeram novos testes e vários pacientes que tomaram a cloroquina não houve melhora e nem redução da quantidade de vírus. Então, também comprovando que realmente foi só uma especulação inicial, não teve nenhuma comprovação. Então, por conta de ser algo muito novo, por enquanto, a gente não tem uma comprovação disponível para a gente estar trabalhando, para a gente estar buscando. É uma briga, sim, o tempo todo a gente está brigando pesquisando, né, para ver se a gente consegue achar uma solução a todos os lugares, os laboratórios de pesquisas, as faculdades estão a todo vapor tentando alguma solução. E isso também enquadra, né, no uso responsável. Eu fiquei sabendo de algumas fake news eu trabalho numa farmácia, sou estagiário, e o meu orientador, ele me informou sobre algumas fake news da posologia de alguns pacientes que estavam utilizando ivermectina. Tinha blog que mandava utilizar uma dose muito alta por mês. Isso poderia trazer um risco muito grande para as pessoas. E às vezes umas doses por semana, que isso foi passado para mim. Se é uma posologia errada, não é utilizada de forma terapêutica, mas é um uso irracional. E para uma pessoa que às vezes não sabe, não tem um conhecimento disso e fica sabendo dessa informação, vai tomar, ela vai acreditar naquilo e vai estar utilizando o medicamento. E quando ela compra, muitas vezes o balconista não se orienta, às vezes esquece até mesmo de estar passando isso para o paciente, perguntar como que ele vai tomar, ou de falar como que ele deve tomar, né? Até porque tem a bula e muitas pessoas não leem a bula. Agora que a Anvisa passou um padrão melhor para estar utilizando para as indústrias estarem passando como bula, uma bula reduzida, de uma forma melhor, para as pessoas estarem lendo e entender melhor do que está na bula.
mas ainda, mesmo assim ainda não é muito lida. Algumas pessoas apenas, é algo que eu vejo na farmácia, algumas pessoas apenas que leem e procuram se orientar de como tomar. Outras simplesmente compram e tomam, ou como um amigo comentou, ou como leu na internet. Muitas vezes a informação que está na internet não é a real, a que deve ser feita. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a fontes, saber da onde a gente está tirando e como a gente se orientar. Então, emendando isso, como a gente pode estar utilizando isso, tem como eu posso, né, estar me orientando. Eu fiquei sabendo recentemente, em 2015, a Anvisa disponibilizou uma cartilha de uso racional de medicamentos. E ela é muito, eu dei uma olhada, ela é muito completa. Eu gostei muito desse material, até comentei com a Aimee, achei muito bacana. E ele explica muito bem para que serve cada medicamento, como você deve tomar. Uma informação muito bacana que passa na cartilha: nem tudo que você sente precisa de remédio. Esse era um tópicozinho, e realmente, às vezes, uma simples dor de cabeça, né, de um dia cansativo, de uma semana muito puxada, simplesmente uma noite de sono melhor, uma alimentação um pouquinho melhor naquele dia, ou um momento de lazer melhor, pode às vezes relaxar seu corpo, um banho mais prolongado, pode ajudar muito nessas questões, mas muita gente, qualquer coisa que sente, toma medicamento, né? Então, aí também está uma outra automedicação, que às vezes não é tão necessário assim. E essa cartilha é muito boa. Como também uma coisa que eu vi, essa existe no Brasil, né? A Anvisa disponibiliza muitas coisas, a gente tem muitos programas de saúde, tem muitos programas de orientação, mas não são divulgados. Eu mesmo que eu estou na área, eu não fiquei sabendo, eu não sabia que tinha essa cartilha até recentemente. Então, é pouco divulgado as coisas, é pouco transmitido. Isso também tem, às vezes acaba causando uma desinformação, né, por falta de que alguém que leve essa informação para as pessoas. E também a gente pode estar se orientando com o farmacêutico, que a função do farmacêutico, tanto na farmácia quanto no hospital, existe farmacêutico hospitalar, onde é que ele vai estar visitando os leitos nos hospitais, quem tem internado, quem faz terapias longas, principalmente controle de pressão. Tem um farmacêutico por trás. Acho que a portaria de 2016 permitiu o farmacêutico estar atuando dessa forma mais frequente nos hospitais. É obrigatório cada hospital ter um farmacêutico responsável para estar validando receita e prescrições médicas. Então, a orientação do farmacêutico no balcão é estar orientando todo paciente, estar aconselhando. A gente não costuma indicar muito, até porque não é muito ético estar indicando medicação, né? A gente tem que estar muito atento a isso, porque a gente não tem um histórico do paciente, não tem um histórico das devidas doenças que ele pode vir a ter, como que é a rotina dele, que o médico vai ter mais informação da gente, né, nessa questão. Então, a indicação não é muito usada, apenas com um farmacêutico especializado que pode dar algumas prescrições, principalmente de homeopáticos. Mas no balcão está prestando assistência farmacêutica, está orientando as devidas interações, como eu mencionei, informar como se deve tomar antibiótico, principalmente. A gente sempre orienta muito antibiótico para não ter o problema da interação medicamentosa e não cortar o efeito do antibiótico, para não ter o problema da resistência, e principalmente mulheres que tomam anticoncepção na oral. Quando você está utilizando alguns antibióticos, ele vai, por conta da ação antimicrobiana, ele vai cortar o efeito do anticoncepcional. Então, pode vir a ter uma gravidez indesejada. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, estar conversando com o nosso paciente, para que ele
paciente barra cliente, né? Para que ele seja bem orientado, esteja bem ciente do que ele está tomando, né? E na clínica é a mesma coisa. A gente tem que pegar, né, a prescrição que o médico passou, ver aquele paciente está tomando, se ele está tomando coisa a mais, porque muitas vezes quando o paciente chega, às vezes com diabetes muito alterada, com a pressão muito descontrolada, é necessário o médico ele entra, né, com uma terapia um pouco mais específica para controlar aquele estado clínico do paciente. Porém, assim que ele tem uma melhora, às vezes não há necessidade dele permanecer com aquela terapia. Por isso que muitas vezes, principalmente quem tem pressão alta, tem problema da hipertensão, tem que estar sempre indo no médico, vai no médico todo mês, depois de 6 meses vai de 2 em 2 meses e assim por diante, para ter um monitoramento constante, para ver se o remédio está funcionando, se está dando certo, porque cada pessoa é de um jeito, às vezes um medicamento que o seu amigo toma, para você às vezes não vai causar o mesmo efeito que para ele, e para ele é ótimo e para você às vezes não vai ser. Então, o médico também clínico, o farmacêutico clínico vai ter a mesma função, de estar analisando as prescrições, analisando o que as pessoas estão tomando, a dispensação, né, principalmente na farmácia pública, os postinhos, quando tem a dispensação gratuita de medicamentos, tem que ter um farmacêutico presente para estar, além de orientar, estar pegando aquelas receitas e vendo se a prescrição está correta, se está de acordo com a terapia que o paciente precisa. Então, a gente também tem que se atentar a isso para estar sabendo se o paciente ele está sendo bem orientado, ele está sendo bem atendido naquele momento. Porque é muito importante, né? A gente está olhando isso para evitar os devidos problemas que pode vir a ter. Então, pessoal, é isso que eu tinha preparado, né, de uma forma bem branda, de uma forma mais rápida e mais prática, de estar comentando sobre isso, sobre o que está acontecendo, para estar tentando passar um pouquinho para vocês na questão tanto de medicação como da atuação do farmacêutico, que às vezes é um pouco desconhecida, né? Muitas vezes o balconista não é o farmacêutico, então às vezes deixa um pouco a desejar. Não estou falando que balconistas não têm capacidade, eles têm, é possível eles estarem sempre atualizados com os devidos dados, com devidos conhecimentos, mas às vezes acaba deixando um pouquinho por conta dessa auxiliação que o farmacêutico tem a formação dele para estar auxiliando as pessoas e o cliente lá na hora do atendimento, para que ele esteja aconselhando a pessoa com medicação. Às vezes ela está levando medicação que não precisa. É difícil ver isso, até porque a farmácia se tornou um lugar comercial, deixou muito a questão da saúde e se tornou comercial. Precisa ter lucro para estar continuando rodando, continuando vendendo. Então, algumas vezes eles tentam mais você levar mais medicamento do que aconselhar não levar. Mas a gente tenta sempre, a nossa função é essa, às vezes aconselhar, às vezes está tomando uma coisa que você não está precisando e está apenas tomando sem a devida necessidade. E isso não é importante para você nesse caso, porque você estaria mais se prejudicando do que se beneficiando. Então, deixando esse espaço para tirar as dúvidas que pôde vir a ter. Perfeito, Matheus. Excelente palestra, o pessoal está elogiando bastante aqui. Obrigado, fico feliz. Bom, e é muito importante, né? Todas essas questões que você levantou são muito importantes. Eu comecei a desenvolver, junto com outro colega meu, essa semana, um trabalho de revisão justamente sobre o uso da automedicação
durante a pandemia, em especial sobre a ivermectina, né? Porque eu acho que Sim. a maior arma que a gente tem contra as fake news é a gente ter o conhecimento, né? A gente pesquisar e saber o que a gente está tomando, o que a gente está indicando. Sim, e ficar muito atento às fontes, né? Porque a gente vive um momento que a gente tem muita informação, só que nem toda informação é verdadeira. Esse é o principal problema que a gente vive. Eu tenho sempre aqui em casa mesmo, às vezes meu pai chega com uma notícia falando algo assim, muito absurdo, eu, pai, não é dessa forma e realmente acontece. Aí eu tenho que explicar para ele, falar tudo que está acontecendo, porque às vezes lê num grupo, a pessoa às vezes tira print de uma notícia do blog tal e joga lá e todo mundo pensa que aquilo é verídico, e nem sempre. A distorção da informação é muito fácil. Sim, e é impressionante, assim, como as pessoas elas vão em busca dessas informações rápidas, mas elas não consideram a fonte primária, né? Esses estudos com a ivermectina, um dos únicos estudos que tem falando sobre a eficácia ainda é in vitro, né? Que a gente sabe que é um cenário assim, extremamente ideal, porque não está considerando o corpo como um todo, né? Você põe, é tudo para dar certo. In vitro é tudo para dar certo. Você põe lá tudo bonitinho, concentração que vai dar certo, tudo bonitinho. Dificilmente vai dar um erro ali, mas no ser humano, quando você põe no animal ou no ser humano, é outra coisa, é completamente diferente. Às vezes a pessoa está com outro medicamento tomando junto, então pode atrapalhar um pouco na biodisponibilidade, a alimentação da pessoa é um pouco desregular, então pode vir a dar um problema. Então tem 1001 coisas juntas aí que pode estar dando problema. Outra coisa que eu não coloquei no tópico, mas que estava sendo muito utilizada, até foi algo que meu professor bateu muito com a gente, foi o uso da azitromicina. Muita gente estava procurando a azitromicina no intuito de combater o Covid. Só que ela é um antimicrobiano, não um antiviral. É duas coisas completamente diferentes. Aí muita gente pergunta, mas por que está usando então? Então, a azitromicina, ela ajuda um pouco na ventilação do pulmão, porém o foco dela é para evitar co-infecção. Como a pessoa está doente, o sistema imune dela cai muito, ela fica debilitada. Então, para ela ter uma infecção bacteriana no pulmão, é muito fácil. E principalmente no hospital. Você está num hospital com tanta bactéria voando, um monte de outros vírus voando, esporo de fungo voando lá, e você está lá. Então, você precisa estar evitando uma co-infecção. Até porque a infecção hospitalar mais comum é a do trato respiratório. É a mais comum dentro do trato respiratório ou no caso da pessoa tem... Ai, me fugiu a palavra. Às vezes usa alguma prótese, alguma coisa assim, também pode estar vindo ter uma infecção nisso, mas caso contrário é a respiratória mais comum. Então é por isso que está usando isso também. Aí muita gente chega lá na farmácia, vocês têm azitromicina? Já tem, mas quantos comprimidos vai precisar? Porque precisa da receita, né? Mas precisa de receita? O povo tá tomando assim, mas precisa. Então tem essa contradição aí o tempo todo. Sim, realmente. É impressionante, assim, essa cultura mesmo, igual você falou no começo, a gente tem essa cultura da automedicação e a gente acha que todo medicamento, eu pesquisei na internet, eu vi para que serve, entre aspas, eu posso tomar, então eu vou lá na farmácia e vou comprar 10 caixas e vou começar a tomar. Sim, nossa, é o que aí acaba pro próximo. O próximo que às vezes precisa por uma questão realmente, né, de emergência, não tem para ele. Sim, exatamente. A gente tem algumas perguntas aqui que eu fui selecionando durante a sua palestra, tá? Okay. Vamos ver se dá tempo de responder todas. A primeira pergunta é se tomar remédio natural é melhor do que comprar esses de farmácias sintéticos. Então, né, tem duas questões dos naturais. Tem os fitoterápicos, né, que é tirado direto da planta, são extratos puramente de plantas. E tem os remédios caseiros que a gente vive fazendo.
né? Aquele chazinho que a gente faz para tomar à noite, às vezes quando tá meio resfriado faz um chazinho lá e toma. Então, medicamento natural com relação ao sintético, teoricamente ele não vai te trazer uma toxicidade como os sintéticos, né? Então, se ele te proporcionar uma melhora, é aconselhável que você tome ele. Sabe, eu tomei meu chá, eu tomei resfriado, eu tomei meu chazinho, no outro dia, tô ótimo. Então, se você está conseguindo manter dessa forma, beleza, tá bom. Não tem necessidade de você ir lá e comprar um outro medicamento para estar tomando. Mas eles não são isentos disso também. Até porque tem alguns fitoterápicos que, se você toma excessivamente também, ele vai poder te trazer um malefício. Ele, como se diz, ele é natural, mas não deixa de ser medicamento. Mas, de qualquer forma, se está te fazendo bem, sim, é melhor tomar um remédio que seja natural, ou aquele chazinho, né, muitas vezes de gripe a gente toma de mel e abacaxi. Minha avó fazia muito isso para mim. Se você se sente melhor assim, é melhor sim. Sim, o pessoal contando aqui também, chá de alho, já ouvi falar em chá de limão também, para algumas infecções do trato respiratório. Tem muitas receitas assim que a gente, com o tempo, a gente vai percebendo, né, que ajudam realmente, né? Recentemente eu fiz um curso rápido assim sobre medicina chinesa também, e também tem muito forte essa coisa assim dos chás, das infusões, que realmente cada erva, fruta, enfim, tem as suas propriedades que são sim benéficas para o nosso corpo, né? Não são só os sintéticos que têm uma ação positiva. Bom, a próxima pergunta é sobre como é que fala? A interação entre o remédio, a pergunta foi específica para remédio para pressão arterial e o consumo de bebida alcoólica. Como é que acontece essa interação? Então, tem vários quesitos. Principalmente a cerveja, ela é feita de fermentação de grãos, né? Principalmente a cevada, utiliza trigo também, tem algumas cervejas artesanais que utilizam até fermentação de arroz. Ela tem muita tirosina. A tirosina, ela vai agir no seu sistema da seguinte forma: ela vai estar aumentando a sua pressão arterial. Esse é o principal efeito. Ela também está muito presente em queijo também, alguns derivados do leite também tem muita tirosina, que acaba aumentando um pouco a pressão arterial. Isso descompensa o medicamento. Você está tomando um medicamento para controlar e ingerindo algo que vai fazer subir. Então, ele fica descompensado. Isso daí, você acaba perdendo o efeito do medicamento. O médico tem que vir, às vezes, aumentar a dose, que não precisava. A superdosagem também, e você tem que tomar. Você está tomando um exemplo apenas. Losartana, aí você continua sua vida normal, bebendo, tudo, a pressão, você volta no médico depois, a pressão está lá nas alturas. Aí tem que passar ou trocar classe ou acrescentar medicamento. Aí é mais gasto para você ainda, tem que tomar às vezes um medicamento mais caro ou usar 2 ou 3 medicamentos para estar controlando essa pressão. E a questão alcoólica. O álcool, ele desidrata, né, como a gente sabe. Quando você tira um pouco o volume sanguíneo, o coração tende... o que ele entende? Que está faltando sangue para circular. Seu plasma, ele é composto basicamente por água. Então, aquelas pessoas que bebem muito, outro dia ela está meio seca, com a boca sempre seca, porque ela bebe água o dia todo, porque ela desidratou muito. Além da ação da cevada, né, dos grãos, a função de estar bebendo líquido, seu corpo entende, poxa, está entrando muita água, preciso pôr para fora, porque senão, né, vou estourar. Estou ingerindo muito líquido, então você vai eliminar muita água. Então, seu corpo entende que está faltando sangue para circular. Então, ele vai bater mais vezes, vai bater mais forte para poder correr o sangue em todo o seu corpo. É mais ou menos
Sim, é um efeito, assim, meio que... Como é que eu vou explicar? Um efeito rebote, mais ou menos. É um efeito rebote e você está perdendo muito líquido. Mas, sim, atrapalha muito o controle da pressão arterial, principalmente quem tem uma pressão arterial mais difícil de controlar, que é um problema mais consistente, realmente atrapalha na terapia medicamentosa para controlar a pressão. Sem contar que você vai exigir mais do seu fígado, né? Porque ele vai ter que metabolizar o álcool e o medicamento ao mesmo tempo, né? Se estiver entrando os dois ao mesmo tempo. O seu rim tem que eliminar tudo. E uma coisa, eu acho que alguns médicos até orientam, quando você toma diuréticos, né, hidroclorotiazida, espironolactona, todos esses diuréticos, eles são danosos para o rim. É um efeito colateral que não tem como eliminar, senão estou falando que seu rim vai ficar muito lesionado se você tomar esses medicamentos. Assim, eles têm um efeito danoso para o rim, tanto é que a orientação é que a pessoa não exagere muito com anti-inflamatório também, que acaba dando uma lesão. O rim tem mais dificuldade para estar eliminando, né? Tem uma orientação do médico para ele estar sabendo os medicamentos que você toma, para ele poder estar passando diurético. Tem gente que toma 2 diuréticos, toma furosemida, que é um diurético bem potente, e mais hidroclorotiazida junto. Então, o dano do rim dela acaba sendo um pouco maior. Então tem isso também, você acaba forçando os seus órgãos com algo que não precisava. Perfeito. Bom, a próxima pergunta aqui é sobre o papel do farmacêutico, né? Se é certo tomar remédio sem receita médica, mas que foi sugerida pelo farmacêutico. Então, o farmacêutico, eu falando como profissionalmente, a gente tem um certo conhecimento, a gente tem uma certa orientação na graduação, a gente poder estar aconselhando o paciente, porque para você estar intervir numa receita, chegar para falar, ó, essa receita está errada por isso, por isso, por isso, você tem que ter um grau de conhecimento. A gente tem sim um conhecimento para estar passando alguns medicamentos. Tanto é que existe hoje um farmacêutico que pode estar prescrevendo, não pode prescrever, por exemplo, antibióticos, essas coisas, não, isso ainda a gente não pode, mas homeopáticos, alguns medicamentos fitoterápicos, a gente pode estar receitando, assinando como prescritor. Então, olha, sendo muito sincero, nem sempre quem está te atendendo é o farmacêutico, né? Muitas vezes é o balconista, ou às vezes é um técnico, ou alguém que está há muito tempo na área e acaba tendo conhecimento para estar trabalhando com aquilo. Então, tem que estar sabendo meio quem está te atendendo, né? Mas tem casos que... Você pode, por favor, repetir a pergunta que me fugiu da cabeça? Uma coisa que eu estava pensando. Tá, se é certo tomar um medicamento passado pelo farmacêutico, mas sem receita médica. O farmacêutico em si, a gente, principalmente onde eu trabalho, a gente tem uma ética de não indicar medicamento. A gente indica somente coisas muito básicas. Ah, estou com uma dor na coluna, o que você me indica? Né? Você procura, você tem hernia disso, você tem alguma coisa, a gente tenta especular. Basicamente, a gente atende o cliente lá como se fosse um consultório para estar tentando auxiliar ele de uma forma melhor. Medicamentos sem receita, o Brasil é um dos países que vende, né? Tem países como na Inglaterra, nos Estados Unidos, em que você apenas compra paracetamol sem receita. Você não compra nem a dipirona sem receita. Tem que passar para o médico para você poder comprar. Tem países que, inclusive, é proibido, né? Usar dipirona. É um remédio, assim, por ser muito tóxico, né? Em alguns países, nem dipirona pode. E é algo muito comum hoje. Você vai lá, dipirona de 1 grama, tô com dor de cabeça, toma, acabou.
é muito usual nosso aqui, é uma cultura nossa. Em outros lugares, em outros países já não é, tem uma rigidez muito maior com relação a isso. Mas se você sabe quem está te atendendo, sabe que o profissional ele é realmente capacitado para estar te aconselhando, se você foi bem atendido, se ele fez as devidas perguntas para você, se você informou ele o que você está sentindo, o que você tem, o que você já teve, que isso também é um fator a ser discutido. Porque às vezes você chega lá, muita gente chega e fala, estou sentindo tal coisa, mas tem que especular se ela tem alguma outra doença, se ela já toma algum outro remédio, né? Então, você tem que estar especulando, né? Para confiar no que o farmacêutico está te orientando. Se ele te atendeu certo, de uma maneira ética, não está apenas te empurrando remédio, que isso é comum, a gente vê em algumas farmácias, a gente chama de venda agregada, né? Se a pessoa vem querendo uma coisa, sai com 3. Então, se não tiver nisso, pode sim estar confiando, sendo um medicamento mais convencional, anti-inflamatório, assim, que a gente usa muito. Às vezes acaba tendo que usar um corticoide, mas desde que ele te oriente, né? Porque o corticoide não é de uso crônico, é apenas de uso agudo, ou seja, você toma poucos dias e para, porque senão você pode segurar o seu eixo hormonal, né? Então, desde que ele te oriente bem, você pode estar, assim, confiando no farmacêutico. Isso, sempre vai um pouco também do que a gente está percebendo, né? Se eu percebi que aquele remédio que ele passou está me trazendo mais efeito colateral do que benefício, então a balança está pendendo mais para o lado negativo, né? Melhor não tomar do que se sentir pressionado, só porque me receitou, deve ser o melhor, eu vou tomar, né? Sim. Por exemplo, se o farmacêutico te passou, você tomou, você viu que piorou ou não melhorou, procura o médico, né? A gente, mesmo que lá a gente fala, toma isso, mas, isso daqui pode ser bom para você, pelo que você está me falando, né? A gente fala para o cliente, mas a gente sempre fala, qualquer coisa procura o médico. Se em tantos dias você ainda está persistindo sintomas, ainda está persistindo sua dor, ainda está persistindo desconforto, procura um médico, porque pode ser uma outra coisa, às vezes precisa de exame, precisa de algo que eu não posso proporcionar, né? Por uma forma mais rápida, por uma forma mais ágil, o farmacêutico pode estar orientando, mas caso persista, caso tenha alguma complicação, aí você tem que procurar um médico, porque se você voltar no farmacêutico, ele vai ficar meio sem o que fazer, e às vezes ele perde a credibilidade dele, por uma questão, assim, simplesmente faltou informação ou faltou alguma coisa. Sim, perfeito. Mais uma pergunta aqui. Todo remédio vicia ou só tarja preta? Não. Bom, isso é muito boa essa pergunta, muito boa. Muita gente é viciada em Neosoro, né? Neosoro, Naligrin, tudo condicionante nasal. Eles não são viciantes. Se você tirar seu sangue e fazer um teste toxicológico, não vai falar que você estava viciado em Neosoro. Mas é a questão fisiológica. A sua fossa nasal é de uma forma. Quando você pinga eles, né, para melhorar a respiração, eles causam vasoconstrição. O vaso sanguíneo diminui um pouquinho. Para melhorar a passagem do ar, né? Melhorar a respiração. Então, quando você usa muito tempo, o seu corpo acostuma com o vaso contraído daquele jeito. Então, para o seu corpo, aquilo ali que é normal. Não é normal o jeito que estava antes. É normal contraído. Negócio fechadinho, você respirando bem. Então, por isso que muita gente fala, nossa, se eu não pingar meu soro, eu não durmo, porque eu não respiro. Na verdade, assim, é tudo da cabeça dela. O corpo dela acostumou daquele jeito, então ela realmente vai levar um tempo para ela voltar ao normal. Às vezes ela precisa estar tomando outros vasoconstritores mais leves para poder estar viciando, né? Tirando esse hábito. Agora, o tarja preta, ele realmente causa uma dependência. Em alguns medicamentos para dormir, para tirar ansiedade, eles causam realmente dependência àquilo. Porque ele vai causar uma sedação no seu sistema nervoso. Ele vai agir
quando você está muito ansioso, muito agitado, se você está lá trabalhando o mais rápido que pode. Aí quando você toma esses medicamentos, eles meio que relaxa, dá uma parada. Morfina não pode ser vendido na farmácia, porque também tem esse efeito sedativo e ele acaba sendo viciante. Pode ver que o tarja preta vai ter escrito lá, pode causar dependência, porque realmente todo medicamento que age no sistema nervoso central, ele tem um certo risco de vício. Isso é uma orientação que todo medicamento tem, mas não necessariamente você vai ser viciado a ele. Até mesmo drogas mesmo. Tem gente que usa uma vez e vicia para sempre. Tem gente que usa 10 vezes e para no outro dia e não usa nunca mais. Então, depende de pessoa para pessoa e medicamento para medicamento. Mas não só os tarja preta vicia, como esses outros que às vezes você acaba acostumando daquele jeito e quando o seu corpo volta ao normal, você fica achando estranho, que não consegue respirar e tudo mais. Muito bom. Bom, teve uma outra pergunta aqui. Tiveram algumas outras perguntas, mas como o nosso tempo está apertado, né, que a gente sempre tenta terminar em 1 hora, mas hoje a gente estendeu um pouquinho, porque a gente atrasou um pouco para entrar, né? Tiveram algumas outras perguntas aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o paracetamol, que algumas pessoas perguntaram se era prejudicial tomar muito paracetamol. Ele tem algum efeito colateral, assim, pelo uso prolongado ou por uma dose maior que o recomendado? Sim, o paracetamol, ele é muito questionado na área da farmácia, muito questionado. Ele em si, ele não vai fazer mal, só que ele produz, quando ele passa no seu organismo, ele muda, né? De uma forma mais simples, ele muda. O seu metabolismo muda ele, principalmente o seu fígado, que é onde metaboliza tudo do seu corpo, é seu fígado. Ele vai mudar. Essa mudança, ele gera uma substância que ela prejudica o fígado. Ela acaba lesionando as células do seu fígado. A gente tem substâncias normais no corpo que neutraliza essa substância. Então, se, por exemplo, meu filho está com febre, eu vou dar paracetamol para ele. Você deu paracetamol para ele, ele vai melhorar da febre, não vai ter esse efeito grave no fígado dele, né? Porque não vai. Você pode ver se deu lá 2 dias tomou paracetamol para o controle da febre, ele não ficou amarelo, não teve dor abdominais, não teve nada, ele continua normal. Então a gente toma paracetamol, porque às vezes tem alergia de pirona, toma paracetamol, né, sempre. Então não tem esse problema, mas quando você associa ele a álcool, o álcool faz aumentar a produção dessa substância que o paracetamol gera. Então a gente pode entrar a hepatite medicamentosa, né? O fígado ele acaba realmente ficando muito lesionado e ele perde um pouco da sua função. Então, você pode ter uma hepatite. E ele em si, se você toma muito frequentemente, ou toma altas doses, às vezes toma, vou falar aqui uma posologia que seria exagerada, paracetamol 750 miligramas. Eu tomei agora, passou 2, 3 horas eu tomei outra, eu estou correndo risco de dar uma hepatite, eu estou colocando uma concentração muito alta em pouco prazo de tempo. A orientação dele, se não me engano, é de 8 a 8 horas. Você pode pegar na bula dele, vai estar lá escrito, não exacerbar tantos miligramas ou tantos gramas por dia. Vai estar lá tudo explicadinho. Se você passa daquilo lá, você pode estar correndo risco de estar tendo uma hepatite. Certo. Essa questão da bula é muito importante. A maior parte das coisas que a gente quer saber sobre o medicamento, o efeito, para que ele serve, a dose, geralmente a gente encontra na bula. Né? A bula tem disponível tanto quando você compra um remédio, quanto na internet. Rapidinho a gente pesquisa e consegue tirar essas dúvidas. Né? Nossa, é muito rico o site da Anvisa. Você pode entrar tanto no site da Anvisa quanto no do laboratório. Você pode ir lá colocar um laboratório lá, Medley, ou Eurofarma, MS, que vendem paracetamol, eles têm a bula lá bonitinha. A forma que é vendido e o tanto que pode tomar. Bem bonitinho. Sim.
Bom, as outras duas perguntas, elas foram bem específicas. Aí, enquanto você estava dando a palestra, eu dei uma pesquisada rápida, e aí eu vou tentar responder, assim, da melhor forma que eu puder agora, tá? Uma das pessoas disse que o filho dela de 10 anos toma risperidona, ele tem autismo, né? E aí ela queria saber qual era o tipo de reação que esse remédio pode causar no organismo, tá? Aí eu dei uma pesquisada sobre a risperidona. Realmente é um medicamento utilizado para muitas condições do sistema nervoso, né? Como, por exemplo, epilepsia e também para autismo, tá? E aí a dose, ela depende muito de um paciente para o outro, tá? Dependendo do grau de autismo que ele tiver, tá? E isso acaba tornando um pouco difícil distinguir entre os estudos, né, sobre os efeitos colaterais, qual seria a proporção mesmo de efeito colateral mais prevalente, o que acontece mais, o que é mais raro, tá? Mas entre os principais estão insônia, tontura, ansiedade, constipação e uma condição chamada parkinsonismo, tá? Que é basicamente rigidez dos músculos, rigidez da mandíbula, os movimentos ficam um pouco mais lentos e podem ocorrer contrações involuntárias também, tá? Mas todos esses efeitos, eles foram encontrados em, assim, menos de 40% das pessoas estudadas. Então, não são efeitos, assim, tão prevalentes, tá? Tão relevantes dentro da estatística, tá? Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar, eu complemento depois. Eu já vou passar para a próxima. Se você quiser comentar sobre esse remédio. Então, complementando isso também, a risperidona é um dos medicamentos psicotrópicos mais de entrada. Eles são de entrada, quando a pessoa está tendo alguns dos sintomas que a Amy passou, principalmente esquizofrenia, ela é um medicamento logo de entrada, por ser um dos mais seguros. Os medicamentos psicotrópicos, infelizmente, eles são bem tóxicos, têm algumas reações bem fortes, mas não é todo mundo que apresenta, né? Como ela falou, tem que ficar bem atento às porcentagens, né? Porque não é todo mundo que vai apresentar esses sintomas, principalmente na questão da ansiedade, a pessoa pode engordar um pouco, né? Que às vezes acaba comendo mais, principalmente porque tira um pouco o efeito de saciedade por conta do intuito do medicamento, né? Ele acaba tirando um pouco do efeito da saciedade, da alimentação, né? E no caso de pessoas adultas, principalmente homens, acaba tirando um pouco da libido, essas coisas. Aí ele tem que conversar com o médico se tem algum efeito colateral que está prejudicando a vida rotineira do paciente. Ele tem que conversar com o médico, não dá para trocar, eu estou sentindo isso, isso, isso. Agora, se estiver tranquilo, se não estiver sentindo nada, é porque o tratamento está sendo bem eficaz. Sim, e hoje em dia a gente está inserindo muito dentro da prática, né, das várias profissões aí da área da saúde, o usuário do serviço, a pessoa que está sendo atendida, ser incluída dentro do tratamento. Então, hoje tem muito menos problema o paciente dizer, não, eu não quero tomar esse remédio por causa desse efeito que ele me faz mal. Hoje é muito mais aceito, né, o paciente chegar e falar e ter a troca do medicamento. Antes isso não era tão comum assim, né? E o paciente já chega assim, tudo na ponta da língua. Porque sente alguma coisa, já joga lá no Google, já olha tudo que tem lá e já chega sabendo quase tudo. Então, tem muito disso também. Sim, a gente tem que ficar esperto. É um desafio para a gente tem que ver se o conhecimento que o paciente está tendo é correto e está auxiliando ele também. Sim, exatamente. E a última pergunta que a gente teve aqui era se o boldo é bom para coronavírus. Então, gente, nenhum medicamento e nenhuma planta, como o Matheus falou durante a palestra, até hoje foi comprovado que é eficaz contra o coronavírus, tá? Então, o que a gente tem são alguns medicamentos que parecem estar tendo um efeito de reduzir, né, a carga viral, de reduzir os sintomas, principalmente. Geralmente o tratamento é para os sintomas, tá? E aí, é até uma dica para vocês, se vocês quiserem pesquisar coisas sobre plantas, fitoterápicos e tal,
Alguns fitoterápicos específicos, eles são apenas de prescrição médica, mas a maioria, se vocês quiserem ter alguma informação, fazendo um merchan aqui agora, o meu avô, ele era pós-graduado em plantas medicinais e ele passou a vida dele, dedicou a vida dele à criação de um site onde as pessoas pudessem ter acesso a para que serve a planta, qual parte usar, qual a dose, quais são os princípios ativos, né? O nome do site é PlantaMed, tá? É um site enorme, tem uma bibliografia muito vasta lá. E aí, existem vários tipos de boldo, antes que a gente possa começar aqui. Mas fazendo uma pesquisa... diferentes, às vezes tem um nome numa região, você vai em outra região, é outro nome completamente diferente. Exatamente. Mas dando uma pesquisada aqui, o que mais se encaixa, assim, eu acho que entre a pergunta, era o boldo brasileiro, que ele tem uma indicação, assim, para sintomas respiratórios. Então, asma, bronquite, deixa eu ver o que mais. Alguns distúrbios também no fígado, no intestino, hepatite, enfim. Mas eu acho que o que se enquadra mais aí nesse caso do coronavírus são asma e bronquite, né? Ele tem ação broncodilatadora. Então, ele não é bom contra o coronavírus, não vamos bater o martelo aqui, tá? Sim. Mas se você está com algum sintoma respiratório desses, o boldo, ele é sim eficiente, tá? E aí lá no site tem a dose certinha, a forma como você pode usar. Eu vou deixar para vocês nos comentários, tá? Caso alguém queira dar uma olhada. Sim, até porque um dos sintomas é a falta de ar, né? Então a broncodilatação vai ajudar muito na respiração da pessoa. Sim, exatamente. Não quer dizer que você vai estar curado, né? Às vezes nem sempre. Tem gente que melhora sem tomar nenhum medicamento. É muito complicado isso, porque tem gente que melhora sem tomar nada. Entendeu? Sim. Então você não sabe se o que ela está tomando, no caso das pesquisas, não sabe se é o medicamento que fez efeito ou se ela melhorou espontaneamente. Por isso que tem que fazer o estudo, tem que fazer direitinho, para não falar para as pessoas tomarem um medicamento que não vai resolver. Né? Os médicos prescrever algo que não vai funcionar acreditando que vai. Né? Que é o problema que a gente está tendo. Sim, às vezes causa mais efeito colateral do que... Porque às vezes a gente está tão aflito porque não tem nada... A falta do conhecimento desse vírus ainda nos abala muito, porque a gente ainda não tem nada sobre ele direito, não sabe se tem reinfecção, como é que o organismo responde corretamente. Não tem nenhum estudo ainda confirmativo que apresentou um trabalho completo sobre o vírus ou sobre medicação. Então, na falta do conhecimento, o que aparece para a gente é esperança. Né? Então, tem um comentário que eu vi na reunião da Sociedade de Pesquisa Brasileira, é isso, qualquer coisa que aparece é esperança para todo mundo, porque não está tendo nada. Né? Mas, assim, por enquanto, a gente não tem o que está orientando a tomar, nem nada, mas a gente espera que em breve apareça aí, saia alguma coisa, que a vacina fique pronta logo, que dê tudo certo aí para a gente sair logo de casa. Acho que é o que todo mundo está torcendo já. Ninguém aguenta mais ficar dentro de casa isolado. Bom, Matheus, queria agradecer pela sua participação na live. Tenho certeza que o pessoal adorou, tem vários comentários positivos aqui. Convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite, então eu que agradeço. Nossa, o pessoal que agradece muito, assim, foi uma live muito divertida, muito esclarecedora. Tenho certeza que todo mundo teve alguma coisa para aproveitar daqui. Sim, obrigado. Espero também ter sanado muitas dúvidas, tirado alguns questionários aqui, questionamentos que a gente tem. É extremamente normal a gente ter dúvida, ainda mais na área da saúde, né? A gente tem sempre muita dúvida, sempre teve. Até o meu amor pela área da saúde é por conta disso. Muitas dúvidas que eu já tive na minha vida toda, eu tento sempre buscar a resposta agora, né? Tentando me colocar como um profissional também, para tirar a mesma dúvida de pessoas que podem vir a ter.
Sim, eu te entendo. Também gosto. Esse trabalho, inclusive, nossa, enche o meu dia, assim, estar aqui Sim. ajudando a esclarecer as pessoas com esses temas. Muitos temas são sugeridos por eles mesmos, então acho Tem uma que boa é uma via. participação, né? As pessoas, elas estão buscando também, isso também dá mais incentivo para a gente. A gente está aqui nessa profissão é para ajudar, é para estar auxiliando, é para estar, né, ajudando as pessoas com a saúde delas. Sim, exatamente. Bom, gente, vocês estão vendo, né, os elogios. Então, muito obrigada a vocês por terem assistido essa palestra. Não esqueçam, se alguém começou a assistir a partir dessa, a gente tem outras palestras para trás, se vocês quiserem assistir também, tá? E semana que vem a gente tem outra palestra. Eu ainda não tenho tema, eu estou esperando o palestrante confirmar, tá? Mas a gente vai ter palestra normalmente, ok? Essa daí eu vou estar acompanhando. Provavelmente vai ser sobre doenças crônicas, tá? Então, Olha que falar um pouquinho bacana. sobre hipertensão, diabetes, essas questões assim que eu acho que muitas pessoas têm, são doenças assim muito prevalentes, mas que as pessoas Sim. negligenciam um pouco, né? Principalmente no descuido, porque são doenças que podem desencadear outras, por serem crônicas, elas podem desencadear outras, e às vezes a pessoa não tem um cuidado, ou às vezes pensa, ah, não estou sentindo nada, então tá bom, mas é porque são doenças silenciosas, a gente tem que ficar muito esperto, porque por Exatamente. serem crônicas, elas vão te dar um problema, às vezes, anos depois, então, quando você chega lá, você já está muito ruim, né? Então, é um tópico muito interessante, é muito bom você estar comentando isso daí. Bom, espero que dê certo, então, esse tema. Eu vou estar com o espectador. Muito bom aí, gente. Conseguimos mais uma pessoa para assistir a nossa palestra. Perfeito. Bom, pessoal, então, Obrigado. muito obrigada a todos vocês novamente. E boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite, até mais.